Há algumas noites, exatamente às 2h17 da manhã, recebi uma ligação que ainda ecoa dentro de mim como algo que se recusa a desaparecer. Não era uma ligação comum. Vinha de uma área industrial nos arredores de Houston, Texas. Um lugar repleto de caminhões pesados, máquinas e instalações elétricas. Do outro lado da linha estava André Salgado, um caminhoneiro de 48 anos, pai de 3 filhos, um homem de fé convicto, mas não alguém propenso a exageros ou experiências místicas. Sua voz não era de entusiasmo, era trêmula, controlada, como a de alguém que tinha visto algo que não sabia explicar, sem ser mal interpretado. Pastor, preciso que o senhor ouça com atenção. Nem eu mesmo entendo ainda. Naquela noite, Andrés dirigia sua rota habitual, transportando materiais elétricos para um centro de logística ao norte da cidade. Tudo estava normal, até que ele cruzou um cruzamento perto de um transformador de alta tensão. Foi então que aconteceu o que mais tarde foi relatado como uma falha elétrica de grandes proporções. Foi, para ele, algo muito além disso. Um violento arco elétrico desceu da estrutura acima, brutal, visível, e atingiu a cabine do caminhão em cheio. O veículo perdeu o controle, girou violentamente e bateu contra uma barreira de concreto. As câmeras de trânsito registraram tudo. Foi real, físico, devastador. Quando os paramédicos chegaram, encontraram o caminhão destruído e Andrés sem pulso. Por 11 minutos inteiros, seu coração não bateu. De acordo com a medicina, esse deveria ter sido o fim, mas não foi, porque Andrés voltou. E quando abriu os olhos na ambulância, não gritou, não perguntou o que havia acontecido, não chamou por sua família. Ele agarrou o pulso do paramédico com força e disse: diga às pessoas para saírem. Há lugares onde não é mais seguro ficar antes de abril. Quando chegou ao hospital, insistiu em falar comigo. Fui vê-lo naquela mesma manhã. Ele estava ligado a monitores, com queimaduras no peito e no braço esquerdo, mas completamente lúcido. Seus olhos não estavam confusos. Eram os olhos de alguém que tinha visto demais. Ele pegou minha mão e disse, calmamente, mas com firmeza: Pastor, eu não sonhei com isso. Eu estava lá fora. E ele falou comigo claramente. Há lugares onde a proteção está sendo retirada e o tempo está se esgotando. Naquele momento, eu soube que não se tratava apenas de mais uma história. Não era um choque emocional. Havia autoridade em suas palavras, uma urgência que não vinha dele. Ele me disse que, durante aqueles minutos em que seu corpo não tinha vida, ele ainda estava consciente. Ele se viu de cima, olhando para o próprio corpo dentro do caminhão destruído. Não havia dor, apenas um silêncio profundo. Até que tudo mudou. Uma luz o envolveu, não como a luz do sol, algo mais puro, mais profundo, mais penetrante. E dentro dessa luz, uma presença. Ele não precisou que lhe dissessem quem era. Seu espírito soube instantaneamente: Jesus. Mas não como muitos imaginam. Não distante, não suave, firme, autoritário, inconfundivelmente real. E a primeira coisa que ele disse não foi consolo, foi um aviso. Volte e diga a eles. Eles estão onde não deveriam estar. Há áreas demarcadas, e aqueles que não discernirem o tempo serão expostos. Andrés disse que sentiu um temor sagrado, não terror, mas uma profunda certeza de que aquilo era sério, não simbólico, não opcional. Ele tentou fazer perguntas, mas tudo o que conseguiu dizer foi: Senhor, com quem o Senhor está falando? E a resposta veio clara: aqueles com quem estou falando saberão. Quando ele terminou de me contar tudo isso, o silêncio tomou conta da sala. Não um silêncio vazio, um silêncio pesado. E naquele momento, compreendi algo que não podia ignorar. Aquilo não foi apenas um acidente, foi uma intervenção divina.
O que ele vivenciou não foi apenas uma experiência de quase morte, foi uma revelação, com direção. Ele descreveu como, após aquele encontro, não via mais o acidente. Em vez disso, era como se estivesse suspenso, acima de algo parecido com um mapa, mas não um mapa comum. Ele conseguia ver cidades, mas não como as vemos. Algumas estavam cobertas, outras expostas. Essa palavra se repetia, expostas, ainda não destruídas, mas sem cobertura. E isto é algo que a maioria das pessoas não entende. Antes que algo visível aconteça, mudanças invisíveis ocorrem. Antes do impacto, a cobertura é removida. Quando lhe perguntei o que isso significava, ele respondeu imediatamente. São lugares onde decisões se acumularam, onde portas foram abertas, onde as coisas chegaram a um ponto em que Deus não pode mais sustentar o que as pessoas insistem em manter. Isso não era uma opinião, era uma transmissão. E isso muda tudo, porque não estamos falando de lugares distantes e desconhecidos. Estamos falando de regiões com igrejas, famílias, fiéis, mas também de sistemas, ambientes e condições de longa data que chegam a um ponto crítico. E aqui está a difícil verdade. Nem todos estão sendo instruídos a se mudar, mas alguns já foram e não responderam. Isso não é ansiedade, isso é uma direção ignorada. Uma mensagem me ensinou algo que não consigo esquecer. Eu pensava que tudo estava bem, mas percebi que nem todos os lugares têm cobertura, e nem tudo que parece estável é aprovado por Deus neste tempo. Isso nos confronta com algo profundo, porque muitas vezes medimos a vontade de Deus pela estabilidade, mas Deus não age de acordo com o conforto, Ele age de acordo com um propósito. E aqui está o cerne de tudo. Esta mensagem não tem o objetivo de criar medo. Ela visa despertar o discernimento, porque há momentos na história em que Deus começa a reposicionar o seu povo, não porque tudo esteja errado, mas porque algo está por vir que exige que estejamos no lugar certo. A verdadeira questão não é mais se Deus está falando. A questão é, você está disposto a ouvir e obedecer, porque há uma profunda diferença entre ouvir e responder. E em tempos como este, essa diferença pode definir tudo.